Olá pessoal, graça e paz a todos. Vamos estar dando início à nossa aula 2 da nossa disciplina de Geografia Bíblica, né? E conforme o nosso cronograma, conforme a nossa ementa, ficamos de falar nessa aula 2 sobre a geografia física do crescente fértil, né? E aí, para entender o que é geografia física, será preciso, na verdade, eu compartilhar com vocês uma introdução sobre as geociências, né? Geociências. E o que seria geociências? Geociência, meus irmãos, é a área que abrange disciplinas científicas sobre o estudo da Terra, né? Sobre o estudo da Terra. As geociências, elas analisam rochas, a atmosfera da Terra, as placas tectônicas, os oceanos, entre outras composições do nosso planeta, né? E quais seriam as especializações das geociências, né? Quais são as disciplinas que englobam dentro das geociências? Então, primeiro entendemos que a área das geociências ela é muito abrangente, pois há inúmeras especializações que podem ser escolhidas de acordo com o estudo desejado. Como por exemplo, se os irmãos quiserem se especializar em alguma área da geografia e das geociências, os irmãos vão escolher uma área dessa que eu vou estar falando. Claro que aqui eu só estou limitando nessas áreas ao que concerne, né, a nossa disciplina de geografia bíblica, né? E vejamos as principais especializações as quais serão interessantes no nosso estudo, né, de geografia bíblica, da nossa disciplina em si, né, de geografia bíblica. A primeira geociência que é estudada na disciplina de geografia física, ela é chamada de geomorfologia. Eu creio que os irmãos certamente já devem ter ouvido falar esse nome, né, geomorfologia. E o que seria, na verdade, geomorfologia? Geomorfologia, meus irmãos, é a ciência que estuda as formas de relevo, né? Então, quando alguém perguntar para vocês, né, o que seria geomorfologia, os irmãos já sabem responder que geomorfologia é a ciência que estuda as formas de relevo, as formas que representam a expressão espacial, né, de uma superfície, compondo as diferentes configurações da paisagem morfológica, né, como nós podemos observar no slide, e seu aspecto visível e sua configuração que caracteriza o modelo de uma área, né? Como é que aquela área ela é modelada, né? Nosso slide nós temos aqui um exemplo de geomorfologia, de análise geomorfológica, né, do relevo. Então vocês podem ver um relevo ele acidentado, você pode ver na verdade um relevo, né, que tem um lago, que tem na verdade um rio, a parte, aliás, as margens em si do relevo. Você vai ver também os relevos nas suas configurações montanhosas, e por aí vocês podem, na verdade, estar largando essa área do conhecimento de geomorfologia. A outra área, né, que nós podemos, na verdade, estudar na geografia física é a hidrografia, né? E o que seria, na verdade, a hidrografia? A palavra aqui que nós observamos, a palavra hidro, significa água, né? Então, todo mundo, na verdade, tem acesso a essa palavra em si, hidro, né? Então, fulano está hidratado, e por aí vai. Então, refere-se à questão da água. A hidrografia, ela é o conjunto de águas correntes ou em repouso, né, de uma região. Aí você me pergunta, e por que, professor? Por que, pastor? Nós temos que estar tendo conhecimento dessa área da geografia física. Meu irmão, quando você abre sua Bíblia, então você vai ter inúmeras passagens
né, que fala sobre as montanhas, que fala sobre os vales, que fala sobre o relevo, o terreno, o território. Então observamos que essa área estuda geomorfologia, o que nós vimos agora há pouco. E a hidrografia, quando você também abre a Bíblia, você vai ter relatos de fatos que ocorreu nos mares, nos oceanos, né, os lagos, como por exemplo o Lago da Galileia, que nós vimos na aula passada, em si, os rios. Então você vai ver, por exemplo, no livro de Êxodo, a referência do rio Nilo, né, onde ocorreu ali uma das pragas, né, que o Senhor havia mandado ali para ferir, né, Faraó, né, que foi a praga em que o rio se transformaria em sangue, né, suas águas em si iria se transformar em sangue. E por aí a gente tem, na verdade, acesso à questão da água. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é quando se refere a Jacó. Jacó, ele cavou muitos poços em si. Então, se refere a águas paradas, ou seja, águas subterrâneas, em que Jacó, ele cavou o poço para se obter água desses poços em si. Então, se refere, na verdade, ao conjunto das águas correntes ou em repouso, ou águas paradas de uma região, como por exemplo rios, oceanos, lagoas e etc, né? E o outro slide que vocês podem estar observando aqui fala sobre o ciclo da água. Então, por que é que nós temos que entender isso, irmãos? Como é que nós vamos entender a escassez de água, né, ali nos desertos, na Palestina também, que são regiões de desertos em si, o porquê na verdade não tem muita concentração de água, né, com exceção ao Egito, que faz parte do crescente fértil, né, que nós vamos ver um pouco mais em si. Então, primeiro entendendo aqui o ciclo de água, das águas em si, né? Então, a água, por assim dizer, né, nós observamos que ela evapora, claro, com a ajuda da radiação solar. E esse mesmo vapor de água, que são dos oceanos, né, dos rios, de lagos em si, elas sobem para as nuvens, esses vapores, né, se transformam em nuvens em si, e eles devolvem essa água, né, evaporada, com precipitação, ou seja, chuvas em si. E aí vai novamente repetir o mesmo ciclo. Essas chuvas que caem, elas são infiltradas, né, no solo, né, no subterrâneo em si, né, ali, e são concentradas também, né, nos lençóis de água. Então, novamente são formados lagos em si, e elas voltam também para os rios, e assim sucessivamente. Então evapora e por aí vai. Então é chamado, dentro do estudo de hidrografia ou hidrogeografia, como o ciclo da água em si. A outra disciplina que nós estudamos em geografia física, ela chama-se climatologia, né? Climatologia. Aí novamente vem a questão: e por que nós estudarmos alguma coisa sobre climatologia? Então perceba, como é que nós vamos entender sobre os desertos na Bíblia, as regiões áridas que são relatadas na Bíblia em si? Como é que nós vamos entender, na verdade, essa questão climática em si? O porquê Jesus ele passou o tempo no deserto, o porquê João Batista ele pregava no deserto. Então, o que leva, na verdade, uma região, né, a se ter um deserto? Então, são questões, irmãos, climáticas que nós devemos também entender, né, em si, para compreendermos não apenas a questão da geografia física, mas também poder aplicarmos na geografia bíblica. E como aplicamos, né, o estudo de geomorfologia, o estudo de hidrografia, o estudo de climatologia a um ambiente bíblico? Como é que nós vamos aplicar isto a uma pregação, por exemplo? Então você vai fazer menção à região, né, como ela era árida, por exemplo, o quão ela era quente, o como ela era ausente de água em si, e por aí vai, né? Então, dentro do estudo da climatologia, nós podemos definir que climatologia é um dos ramos da geografia física que estuda o clima e o tempo. Então, quando falamos clima e tempo, é preciso entender que são diferentes, né? Têm significados diferentes, né? Então, precisamos entender o que é clima
e o que é tempo. Então, quando passamos, na verdade, a entender o que é tempo, irmãos? São condições do tempo naquele instante, naquele dia ou nos próximos dias em si. Por exemplo, está nublado, com pancadas de chuva, a temperatura entre 19 graus a 26 graus, a umidade relativa média do ar é 75% e etc. Vocês podem ver isso quando a Maju Coutinho, né, quando fala da questão do clima e tempo, ela vai mostrar isso, a questão de pancadas de chuva, a pluralidade, né, a umidade relativa do ar, como é que está, ela vai mostrar tudo isso, porque se tem um estudo em si do clima e do tempo, né, por assim dizer. Então, para entendermos na verdade o clima, ou perdão, o tempo aplicado à nossa região, nós podemos observar, por exemplo, a região aqui do sertão. Ela não é uma região que tem muito acesso às chuvas, né? E vamos entender fatores climáticos que levam a não ter muitas chuvas na nossa região, né, em si. Então você vê que é uma região árida, e o que leva a determinar, né, que o sertão, por exemplo, que Patos, na Paraíba, é uma região árida, é uma região do sertão do Cariri, por assim dizer, é uma região quente, né? Então, como entender? Como chegar, na verdade, a esse entendimento do tempo, né? Como, na verdade, Patos não tem um clima de chuvas, então ela vai ter, na verdade, uma ideia de tempo em si. Ou seja, o tempo está nublado em Patos, houve pancada de chuva em Patos, houve chuvas em si em Patos durante 2 dias, durante 3 dias em si, né? Aí vem a outra questão: o que seria clima? E aí determina o que é clima, o clima de uma região. Então, para entendermos o que é clima, clima é a integração ao longo de certo período, por exemplo, de 10, 20, 30 anos, que se observa, na verdade, a continuidade do tempo naquela região, né? Então você vai aplicar a questão do tempo. Como é o tempo naquela região? É um tempo seco, mas ele é constante? Ele tem mudança? Não. Então determina-se que o clima daquela região, ela é quente, é árida, né? E isso dá-se um fator ali de 10 anos de observação, de estudos, né, de 20 anos, de 30 anos. Então nesse caso nós podemos chamar, né, essa questão de tempos de observação de normais climáticas. Então, veja que observa-se as condições da atmosfera de uma localidade ou região. Então, determina-se o clima daquela região em si. Então, nossa região aqui do Pajeú é uma região do semiárido, né? Uma região quente. A região de Patos, Paraíba, em si, é uma região árida, é uma região quente em si, é o sertão do Cariri, ali em observação. Então chega-se à conclusão que o clima dessas regiões em si é um clima árido, é um clima quente, é um clima de sertão, por assim dizer. Aí quando vamos aplicar esse estudo do clima à realidade bíblica, então passamos agora a entender o porquê a região da Palestina ela é uma região de clima quente em si, né? É uma região de clima quente, porque observou-se por 10 anos, 20 anos, 30 anos, e chegou-se à conclusão que o clima estável daquela região é, por assim dizer, quente. Tá certo, irmãos? E um outro estudo, né, que talvez os irmãos não conheçam, ou não ouviram falar, ou ouviram falar, mas não atentaram muito para essas duas partes da geografia física, chama-se pedologia e edafologia. E o que seria, na verdade, né, pedologia e edafologia? Então, existem 2 modos de se estudar o solo, né? Então, por aí você já começa a entender que pedologia e edafologia é o estudo dos solos de uma região em si. E por que isso é importante para o contexto bíblico? E por que isso é importante para o nosso estudo de geografia bíblica? Porque você vai estudar o crescente fértil, né? O porquê aquela região lá, né, da Mesopotâmia, e porquê aquela região do Egito, né? Então são regiões prósperas, né, e férteis
para a agricultura, para a agropecuária, para a criação de ovelhas, a ovicultura, né, em si, por assim dizer, né, em si. Por quê? Né, é tão acessível a questão desse tipo de agricultura, de agropecuária e por aí vai, em si. Por quê, irmãos? Porque o solo ele é rico em si, ele é fértil. Então, para você estudar o porquê, na verdade, os solos desta região são férteis, então é preciso utilizar, de fato, o estudo de pedologia e o estudo de edafologia. E o que seria, na verdade, edafologia, ou pedologia, perdão, primeiro aqui. A palavra grega, e nós temos aí o professor João, né, Ricardo, né, que é professor de grego, de exegese em si, que pode até me corrigir se a pronúncia da palavra estiver errada. É a palavra pedon, né, que tem o seu significado de solo, ou significa terra, por assim dizer. Então, pedologia ou análise pedológica como uma parte natural da paisagem e tendo como maior interesse o estudo de sua origem, de sua evolução e de sua classificação. Ou seja, quando vamos observar a origem do solo, como foi que aquele solo da região mesopotâmica se originou ao ponto de se tornar fértil. Então tem-se sua evolução, como foi a evolução deste solo, os processos evolutivos, por assim dizer, que levou a região do Egito a ser um solo fértil. E aí classificar, né, esse solo como fértil ou não, como propício para plantações ou não. E vem a outra palavra, edafologia, análise edafológica do solo. Então tem a palavra grega, né, em si, que chama-se edafos, que significa terreno ou chão. Então usa-se esse estudo ou análise edafológica como meio natural para o desenvolvimento das plantas, né? Então, nem todo solo, por exemplo, que eu posso plantar abacaxi, vai dar certo para plantar feijão. Então, vai se existir uma análise da cultura em si, que aquele solo ele vai aceitar, né? Então, para se usar, na verdade, esta análise em si, então vamos usar, na verdade, o termo edafologia. Por exemplo, quando vamos estudar o crescente fértil, então observamos que tinha uma vasta probabilidade para se plantar, por exemplo, trigo, né, entre outras culturas, né, por aí vê. E aí você vê, na verdade, através da pedologia, como é classificado aquele solo e qual tipo de planta vai dar certo ali para ser cultivado. Tá ok, queridos? Eu coloquei no nosso slide, na nossa aula em si, sobre como é que um solo ele é formado, né? E aí você vai acompanhar, né, aqui no nosso slide os processos em que chega-se, na verdade, ao solo maduro. Então você vê a rocha bruta, né, que por ação de temperismo, por ações de erosões pluviais, por ações do clima, por ações do vento, então ela se deteriora, né, e vai evoluindo e chega ao ponto de se tornar, na verdade, um solo maduro, onde vocês vão ver uma camada rica em humus, né, onde é possível se plantar deste solo ou não, né? Então vocês, através da análise pedológica e edafológica, vocês vão estar, na verdade, analisando, né, esse tipo de solo e a sua evolução, certo, irmãos? Podemos aplicar o conhecimento das ciências geográficas, né, que nós começamos a entender, na verdade, como geociências. Então podemos aplicá-la no estudo da Bíblia, da geografia bíblica, tranquilamente, sem problema e sem polêmica em si, sem questões de trazer teorias evolutivas e que vai, na verdade, de encontro com a palavra de Deus, né? Então é possível aplicarmos, né, os conhecimentos das geociências no estudo geográfico da Bíblia sem nenhum problema, como eu aqui estou explicando para vocês, né, como se daria, na verdade, esse processo de estudo.
Por quê, irmãos? Por exemplo, quando nós estudamos o clima, quando estudamos a hidrografia, quando estudamos os desertos, quando estudamos a fertilidade dos solos no contexto bíblico, então você agora tem uma ideia em si de como se dá, por exemplo, os desertos, o clima da Palestina, a questão dos rios, das regiões, os desertos que foram palcos ali de ilustrações bíblicas, de apontamento bíblico. Então, dizer na verdade, descartar a importância da geografia bíblica para o perfil missionário, para o perfil pastoral, para o perfil evangelístico, para o perfil da pregação, dizer na verdade que é descartável, é um tanto imaturo, é um tanto imaturidade, o qual deveríamos, na verdade, até se possível, se houvesse condições, até estender, na verdade, o estudo dessas áreas geográficas para melhor compreendermos o contexto geográfico na Bíblia em si, né? Então, vejam que eu falei na última aula da importância da geografia, né, em si, né, na Bíblia, né? Até porque Deus, né, uma das áreas que Deus ele vai trabalhar através da revelação divina é a área geográfica, né? Onde se deu tal batalha, o que aconteceu em tal local, a luta por territórios. Quando Josué, por exemplo, ele assume ali as batalhas depois de Moisés, ele começa a conquistar Jericó e também o entorno de Jericó, né? A questão territorial em si. Então veja que está se trabalhando com geografia, né, amados? Então, o nosso estudo em si, né, após dar uma introdução sobre as geociências, ele vai agora trabalhar sobre o crescente fértil, né? E o que seria, na verdade, o crescente fértil? Primeiramente, quando nós abrimos as páginas, né, ali do Gênesis, nós estamos observando que é mostrado o relacionamento de Deus com o homem. Agora, vale atentarmos que essas primeiras narrativas apontam geograficamente para a Mesopotâmia, Mas talvez você esteja se perguntando, mas o porquê do nome crescente fértil? Por que se dá esse nome, crescente fértil? Então, meus amados, se você pega um mapa ali da região da Mesopotâmia, né, e da região do Egito, como vocês vão ver aqui em nosso slide, e se vocês traçarem uma linha curva, passando pela Palestina, passando pela Síria, passando pelo rio Tigre e o rio Eufrates, através da Mesopotâmia e descendo até o Golfo Pérsico, nós teremos uma meia-lua, que é razoavelmente perfeita. Então vejam bem aqui como se dá, na verdade, esta meia-lua, né, aqui do crescente fértil, que mostra, na verdade, onde está localizado o crescente fértil. Nós vemos aqui uma parte do Irã, vemos uma parte aqui da Mesopotâmia, né? Vemos a Síria, vemos o Líbano, aí chegamos no Egito e voltamos, pegamos uma parte do Iraque, a Jordânia, vemos aqui no canto o Golfo Pérsico, e ele vai até, veja lá, de rio a rio, do rio Tigre, rio Eufrates, e atinge lá no Egito, chega lá no Egito, o rio Nilo. Então, essa região, essa área que tem aqui essa meia-lua, que aqui na ideia de muitos estudiosos bíblicos da área geográfica, ele vai chamar de lua crescente, né, o formato de uma lua crescente. Então, crescente fértil, onde essa região ela havia muita fertilidade em si. Então temos aqui alguns mapas, né, uma visão do satélite, né, do Google Maps em si, que vocês podem dar uma olhadinha, que mostra aqui a região do crescente fértil. Vocês vão ver, na verdade, algumas áreas, né, de vegetação, né, nessas áreas em que atinge, que abrange, na verdade, o crescente fértil. Então, quando fazemos um levantamento pedológico, que nós vimos agora há pouco, e edafológico, nós podemos perceber que esse nome, crescente fértil,
foi dado porque a região parece uma lua crescente e também porque é uma região extremamente fértil, extremamente fértil. E nesta região se desenvolveram as primeiras civilizações da antiguidade. No Egito, como nós observamos aqui no mapa, à esquerda, do mapa, e também na Mesopotâmia, à direita do mapa. Não é à toa, queridos, que dizem que a região ali da Mesopotâmia é o berço da humanidade, onde a humanidade ela aflora, ela surge, ela vai, na verdade, ter um crescimento populacional. Então a região também do Crescente Fértil foi um palco de grandes batalhas. Então nações como o Egito, como a Mesopotâmia, batalhavam para conquistar territórios. Na verdade, uma área que era fértil era digna de batalha, para conquistar. Então havia aquela luta, pela posse das terras em si. Então foi palco de grandes batalhas entre grandes impérios, como o Império Babilônico, o Império Egípcio, que batalhavam entre si para ampliar seus territórios em si. E aqui, se dividirmos, na verdade, o nosso mapa, que mostra aqui o Crescente Fértil, observamos aqui de um lado o rio Nilo, que ele vai dar vida ali à região do Egito. Não é à toa que os antigos egípcios, em si, como o próprio faraó, eles acreditavam que o Nilo, ele era um deus ali, que dava vida para a população egípcia. E nós temos aqui do outro lado a Mesopotâmia, que aponta aqui, na verdade, uma área verde, por assim dizer. Então, vocês já ouviram falar nos jardins suspensos da Babilônia, Como é que os babilônios em si fizeram esses jardins suspensos? Como eles eram irrigados? Então veja que para a história em si, os jardins suspensos eram uma das maravilhas do mundo antigo em si, porque era muito bonito, por assim dizer. Então tudo isso era possível em si pelo fato de haver, na verdade, fertilidade na região. E aqui nós colocamos algumas fotos, por exemplo, aqui do Egito, o atual Egito, por assim dizer, queridos, que você vê uma paisagem muito bonita, muito bela, às margens aqui do rio Nilo. Vocês veem também uma cidade no Egito, em si, uma cidade chamada Haiyan, às margens do rio Nilo. Você consegue perceber a fertilidade, a vegetação, ela muda, ela tem vida, por assim dizer, queridos. Vemos também as margens do rio Eufrates na Mesopotâmia, vemos vegetação. Vemos o rio Tigre também na Mesopotâmia. Você vê quanta vegetação, quanta fertilidade, na verdade, essa área em si, ela propicia para aqueles que não só vivem hoje, em nossos dias, como também viveram na antiguidade. E daí nós observamos, amados irmãos, o quanto essas áreas eram disputadas, eram disputadas para a conquista, porque todos queriam, na verdade, tomar posse dessas áreas, E aí entendemos o porquê tantas batalhas nessas regiões. Temos um outro mapa, que eu coloquei também para que vocês possam apreciar, aqui na Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia? Significa terra ou região entre rios em si, ou seja, local que se encontra entre rios. Então acredita-se, na verdade, conforme o apontamento bíblico lá em Gênesis, que o Jardim do Éden se encontrava nessa região, E claro que nós vamos discutir aqui teologia, se era, se não era, se na verdade eu vou agora fazer uma análise, digamos assim, de investigação sobre essa região, porque não vamos em si, que não é interessante aqui, mas o que a Bíblia na verdade afirma é que o Jardim do Éden ficava entre os rios Tigre
e os rios e o rio Eufrates, né? Para vocês terem uma ideia. Então, local entre rios. O Crescente Fértil foi o centro da civilização desde a Idade da Pedra até a Idade do Ouro, da cultura greco-romana em si. Então, quais são, irmãos, os limites do Crescente Fértil, né, ou Fértil Crescente, pegando aqui os detalhes, né, ou seja, as partes do livro de Geografia Bíblica de Monden, ou Neta Monden, né? Aqui vocês vão ver a indicação e a bibliografia no final aqui. Então, ele fala aqui dos limites, né, do fértil crescente. Então, o fértil crescente, ele limita-se, né, a este, ou oeste, né, em si, e a nordeste, por uma linda contínua montanhas, né, em si, formada pelas cordilheiras, né, de Zagros e Armênia, e ao oeste pelo mar Mediterrâneo, né, cuja em seu interior se encontra o deserto da Arábia, cuja beira, aqui os limites, né, com a primeira recebe durante o inverno escassas chuvas, apenas para fazer brotar a grama rala e que desaparece tão logo que se aproxima o estio. Aí você vê, na verdade, essa região aqui do Crescente Fértil, a prosperidade, a questão das chuvas. Aí voltamos àquele estudo de climatologia e do ciclo da água, aí você vai perceber o porquê há, na verdade, períodos chuvosos nessa região. Então, há águas também, há vegetação que coopera com a chamada precipitação na região, né? Quais são os países, né, do Crescente Fértil? Então, a fim de facilitar o nosso estudo dos países componentes do fértil crescente, então conviria classificá-los nos 3 grupos seguintes: os da curva oriental, né, primeiro aqui; segundo, os da curva ocidental; e terceiro, os países, né, limítrofes com o fértil crescente, né? Primeiro observamos os países situados na curva oriental, né? Eles se dividem, por sua vez, em 2 grupos, né? Os que se encontram entre as cordilheiras Zagros e o rio Tigre, e também os da planície entre os rios Tigres e os rios Eufrates e o rio Eufrates. Quais são os países entre Zagros e Tigre? Então nós temos aqui a Síria, né? E nós temos Elão, o país de Elão, né? Que vocês observam que são países que são citados na Bíblia. Então a Síria originalmente era formada